Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando em mais um sábado, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Aqui é o Ricardo Melo, com muito carinho, né? Do nosso amado Instituto Namastê. E eu desejo a você muita luz e paz, você, sua família, para que você tenha um sábado extremamente especial. Ah, meus amigos, os ensinos de Jesus são inesquecíveis, não é verdade? Tocam o nosso coração, inspiram a nossa alma, inspiram a nossa vida. No Evangelho de Marcos, no seu capítulo 8, nós vamos encontrar uma fala extraordinária de Jesus, nos convidando a uma reflexão muito profunda. Jesus questiona gravemente o que adianta ao homem, né, ganhar o mundo todo, mas perder a si mesmo, perder a própria alma. Nessa fala, meus amigos, Jesus nos convida a realmente fazer um balanço existencial. Muitas pessoas, você, eu, né, boa parte da humanidade, corre um sério risco de se equivocar, lutando pelos interesses do mundo, né, com o objetivo de se dar bem na vida material, de buscar o prazer que a vida material possa nos oferecer, se esquecendo de cuidar do espírito. Muitas pessoas, inclusive, até superam essa busca material por si só, mas se entregam à busca do ego. E o ego ele tem várias facetas, e uma delas é o crescimento espiritual. Né? Então, tem muitas pessoas que se orgulham de serem humildes, não é? Ou têm ansiedade para não serem ansiosas, ou são apegados em serem desapegadas. Quer dizer, o ego cria armadilhas e a gente nem se dá conta, meus amigos, a gente acaba caindo nelas, né? Então, inclusive nós que estamos no meio espiritual, religioso, ou que seja, né, no meio que se preocupa em, de alguma forma, se conectar com as outras pessoas, todos nós corremos esse risco também de ganhar de repente o mundo todo, né? A gente se esforça, busca para ajudar um, ajudar outro. Quantas pessoas a gente ouve falar, eu cuido da minha família, mas eu cuido do mundo ao meu redor? Pois é, mas a pergunta é, você está perdendo a si mesmo? Você está cuidando de si mesmo? Ou será que não? Há muitas histórias que falam exatamente a esse respeito, né? De pessoas muito bem intencionadas, que têm remédio para todos os problemas dos outros, mas se esquecem de cuidar de si. Resultado? A vida passa e de repente um dia a pessoa acorda no mundo espiritual após desencarnar, é convidada a passar em revista toda a sua existência e descobre que foi sim uma pessoa boa, ajudou realmente muitas pessoas, mas infelizmente se perdeu, né? Perdeu a oportunidade de viver em paz, perdeu a oportunidade de cuidar da própria alma, né? De se recuperar espiritualmente, de vencer alguns defeitos interiores, enfim, perdeu a oportunidade de evoluir. Então, meus amigos queridos, a nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje quer te convidar a fazer essa reflexão uma vez mais. Você está se preocupando em ganhar o mundo todo e perder a si mesmo? Você está se preocupando em ganhar a si mesmo e perder o mundo todo? Você está se preocupando com o equilíbrio? Como é que isso funciona para você? Você sabe que isso é uma questão muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente se equivoca em caminhos opostos. Uma pessoa, quando ela está longe do equilíbrio, normalmente ela tem opiniões muito radicais. É interessante observar que o radicalismo definitivamente não combina com o equilíbrio espiritual. Quando nós vamos estudar a postura de Jesus perante os homens do Sinédrio, por exemplo, que eram os homens da época, né, que detinham o poder entre aqueles aos quais Jesus, né, estava diretamente ligado, os judeus, ou mesmo os homens que tinham poder em Roma, na época em que Jesus vivia, o Cristo nunca bateu de frente. Pelo contrário, ele não foi hipócrita, mas deixou muito claro que desse a César o que era de César e a Deus o que era de Deus. Era uma maneira muito clara e ao mesmo tempo sutil de Jesus dizer: você está na terra, então existem deveres na terra, mas não se apegue à terra. Não é verdade? Nós temos que ter o olhar direto a Deus, mas sem esquecer que neste momento Deus também se manifesta através das experiências que nós vivemos na terra. Na prática, o que isso quer dizer? Que tudo é sagrado, meus amigos. Nós podemos nos espiritualizar na alimentação que nós temos ou não. Nós podemos nos espiritualizar numa vida sexual bem regrada ou não. Nós podemos nos espiritualizar em saber lidar com sabedoria com o dinheiro ou não. Nós podemos nos espiritualizar sabendo como lidar, às vezes, com o poder que a terra momentaneamente oferece ou não. Nós podemos nos espiritualizar de várias maneiras ou não. Se você pegar cada um dos 7 pecados capitais, você vai perceber que todos eles, com Jesus
não existiriam. Não é verdade? Todos os pecados capitais são condutas que poderiam ser equilibradas, mas pela falta do evangelho, do bom senso, acabam se desequilibrando. Então, qual que é a grande mensagem, né, para esse nosso sábado? A grande mensagem para o dia de hoje? Espiritualize-se, claro, se esforce para ocupar o seu lugar na sociedade que você acha que é justo. Lógico, nós temos o direito de progredir, não é verdade? Temos o direito de buscarmos o melhor para nós, para as nossas famílias, mas por favor, nunca se esqueça do essencial. Nunca se esqueça que o seu papel na Terra e o meu são transitórios, que hoje nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nunca se esqueça de se questionar se realmente vale a pena guardar tanta mágoa, rancor, se realmente vale a pena se apegar a questões pueris do trabalho, mesmo a questões financeiras que muitas pessoas se apegam, né? Se questione até que ponto que vale a pena arriscar tanta coisa, né, em detrimento da nossa paz interior. Certamente você vai acabar descobrindo que talvez muitas escolhas estejam sendo equivocadas. Tá bom? Então, que Deus te abençoe, te inspire para que você, sua consciência, os amigos queridos espirituais, em nome do nosso Pai Celestial, possa te inspirar para que o ego não te engane, para que você, para que eu, para que nós possamos enxergar com mais clareza, com mais serenidade quem realmente nós somos e quem por hora estamos, né? Enxergarmos onde é que nós precisamos, né, amigos queridos, melhorar nós mesmos, nossa maneira de pensar, de sentir, de agir, de fazer, para a gente construir uma humanidade melhor, mais justa, sem rótulos, uma humanidade mais feliz para todos nós, que respeite os animais, que respeite a natureza, que respeite todas as formas de vida. Tá certo? Então, que Deus te proteja, abençoe e inspire. Você sabe sempre, lembrando, hein? Segunda-feira, depois de amanhã, nós teremos nossa palestra bilíngue, inglês e português, sobre como vencer a depressão, como superar os males que nos rodeiam, né, as tristezas, as decepções. Qual de nós não passa por dificuldades? 8 horas da noite, horário de Brasília. E se você tem conhecidos em inglês, que falam inglês, por favor, nos ajude a divulgar, para que eles também possam participar junto conosco, tá bom? Se você não recebeu o link de inscrição, entra lá no Instituto Namastê no site, tá tudo lá. institutonamastê.com.br. Lembrando que quem tiver inscrito vai receber ainda um PDF exclusivo com algumas dicas e exercícios práticos, né, referentes a esse assunto. Gente, está imperdível, vale muito a pena, com certeza, você se inscrever, tá certo? E se você é de Joatuba, ou de Belo Horizonte, Contagem, ou da Grande Joatuba, né, que é uma cidade na região metropolitana de Belo Horizonte, você é nosso convidado hoje à tarde, às 16 horas. Basta entrar lá no nosso Instagram, tem o endereço, tudo direitinho. Nós estamos convidando a todos para uma palestra que nós vamos falar sobre ciclos kármicos. Gente, vai ser tão bom. Muito interessante mesmo, né? Como funciona a nossa evolução, os nossos ciclos kármicos e principalmente como a gente se encontrar existencialmente com o nosso propósito de vida. Faz parte do nosso tratamento espiritual itinerante na região, já que, graças a Deus, nós tivemos o tratamento ontem lindo na cidade de Florestal, ontem à noite, né? Temos agora pela manhãzinha na cidade de Joatuba e logo mais às 16 horas, fechando aqui essa jornada de mais um tratamento itinerante, a nossa palestra às 16 horas, tá certo? Então que Deus te abençoe, muita luz e paz, obrigado pelo seu carinho e é lógico, você já sabe, né? Cuide de si mesmo e até breve, até muito, muito breve.